nesse projeto. A gente já pode ir para a nossa entrevista? Então é o seguinte, vamos falar agora com o Gabriel Reis Ferreira. O Gabriel, ele está concluindo, está finalizando o seu PhD da Divisão de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade Laval, em Quebec, no Canadá. E é de lá que a gente conversa com ele. Ele venceu prêmios de inovação, venceu o prêmio Jovem Estudante. A gente vai contar um pouco da história dele. Ele é piauiense de Floriano e fez parte da sua formação, seu mestrado em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Piauí, ganhou vários prêmios, né, Gabriel? E hoje você está trabalhando aí, né, no Canadá e trabalhando também nessa linha de pesquisa, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Cíntia, bom dia, Fren, todos aí de Teresina. Aqui são 6h30 da manhã, tá fazendo modestos menos 20 graus nesse momento. Menos 20 graus, né? Tá Isso. certo. E a gente aqui celebrando porque choveu, estava 20 graus para mais. Você está para menos e a gente está para mais. Gabriel, bom, esse é o momento em que o foco está todo nas pesquisas referentes ao controle de doenças infecto-contagiosas e doenças provocadas por vírus, como é o caso do coronavírus, né? Aí no Canadá, em que vocês estão trabalhando? Se já existem pesquisas que ainda não foram concluídas, assim, em relação à vacina ou em relação realmente a tratamento de Covid-19? Tem várias. Na verdade, o Canadá tem um controle muito rigoroso. Para você ter uma ideia, eu estava no Brasil há 2 semanas, cheguei, após passar na imigração, eu tive que passar na saúde pública. E lá eu fui obrigado a assinar diversos documentos de responsabilidade por estar vindo de um lugar estrangeiro onde tem muitos casos de Covid. Fui obrigado a fazer um aplicativo no celular. Todos os dias eu tenho que declarar os sintomas durante 14 dias, Olha só. tendo sintoma ou não. Se eu esquecer de declarar meus sintomas um dia, a cada dia $1.000 de multa. Se eu for pego na rua, se eu infectar alguém, tem até $1 milhão de multa e até 7 anos de cadeia. Você vê a responsabilidade com a saúde pública, com a coletividade, que é muito diferente que tem aí no Brasil. Agora é interessante porque chama o cidadão, né, Gabriel? Chama o cidadão para participar, não joga tudo nas costas do poder público, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós temos a responsabilidade conosco e com os outros. Esse é o segredo da saúde pública e é assim que o Canadá está controlando bem, apesar de ainda ter dificuldades, mas está controlando, se saindo bem com a baixa mortalidade nessa pandemia. Entendi. É um comparativo realmente que nos coloca numa situação ainda extremamente mais difícil, né, quando comparado com o Canadá. E em relação às vacinas, vocês já começaram a vacinar também e pesquisas também, o que temos de novidade? Já, o Canadá começou a vacinar, eles utilizam a vacina da Pfizer N-Biotech, uma vacina de mRNA, uma moléculazinha que consegue ensinar o nosso sistema imunológico a combater a infecção. E eles começaram a vacinar por volta de 16 de dezembro, estão agora no segundo grupo. Os grupos daqui são um pouco diferentes do Brasil, porque é uma população bem mais velha, apesar de ser muito menor do que a população brasileira. O Canadá tem em torno de 36 milhões de pessoas, enquanto o Brasil tem quase 215, 220 milhões de pessoas. Mas eles já estão vacinando, eles têm um plano de vacinar quase 100% da população em 4 meses, porque eles se prepararam. Eles fizeram logística de vacinação muito antes de a vacina estar disponível para eles. Eles fizeram simulações de vacina, cadastraram todas as pessoas que estavam na primeira fase, de maneira que foi muito organizado e a primeira fase está quase toda concluída. É um pouco diferente do que está acontecendo com o Brasil, apesar da gente já ter algumas vacinas disponíveis, a distribuição e logística me parece um pouco dispersa, que está dificultando chegar nas pessoas certas, nas pessoas que devem ser vacinadas nesse momento. Tem muitas informações que estão angustiando as pessoas no mundo inteiro. Por exemplo, a questão da reinfecção, as mutações do vírus. Como você trabalha, né, pesquisa com infectologia, queria saber o que já existe em relação a esses aspectos, Gabriel. A mutação é o que está mais me preocupando agora, especialmente em relação ao Brasil. Quando eu cheguei aqui, já ouvi falar aqui dos meus colegas que o Canadá está pensando em fechar fronteiras com o Brasil por conta das mutações. Existe em torno de 2 ou 3 mutações já determinadas, que ela tem um aumento na infectividade, ou seja,
na capacidade do vírus de infectar mais pessoas, e o Brasil tem pelo menos 2 dessas infecções já encontradas. Já encontraram em Manaus, a gente não sabe exatamente se ela tem associação com esse aumento no número de casos de Manaus e o colapso do sistema de saúde, muito provavelmente deve ter. E outra mutação que tinha na África do Sul já foi descrita no Brasil. Por conta disso, o mundo já está pensando em fechar fronteiras com o Brasil. Nós temos que, nesse momento, ter muito cuidado com essas infecções, com essas mutações. É o que mais me preocupa. Essas mutações, essa do Reino Unido, já foi mostrado que ela consegue aumentar a infectividade do vírus em até 50%. Isso é assustador, porque esse vírus ele já tem uma transmissibilidade muito alta, mas essa nova mutação ela ainda é capaz de ser mais eficiente em infectar os seres humanos. Isso quer dizer o quê? Que se uma pessoa conseguiria, digamos, em uma festa infectar 10, mesmo usando máscaras, o que não acontece no Brasil, essa mutação ela seria capaz de infectar pelo menos 50% mais, e essas outras pessoas infectar mais 50%. Significa dizer que dessas 10 pessoas infectadas, em 6 meses ela conseguisse infectar com o vírus normal 200 pessoas, agora elas são capazes de infectar milhões. Isso vai aumentar a mortalidade. Do ponto de vista da reinfecção, existem critérios para reinfecção. O critério que o Brasil determinou seria um teste positivo molecular na primeira infecção, um determinado tempo entre essas 2 infecções, ou seja, entre a segunda infecção e a reinfecção, um teste molecular para dizer que a pessoa se reinfectou, e o genoma do vírus, que é a prova final para dizer que o primeiro vírus não era igual ao segundo vírus. Dito isso, eu não creio que essas reinfecções sejam um comportamento do vírus. Sim. Mas o vírus algumas pessoas fazem uma imunidade muito baixa e o vírus é capaz de escapar do sistema imunológico e reinfectar. Então, é verdade que as pessoas podem se reinfectar. Não há evidências, eu não creio que o vírus está tendo uma mutação capaz de reinfectar, escapar do sistema imunológico e reinfectar a mesma pessoas várias vezes. No entanto, como ele está se transmitindo mais, ele encontra mais pessoas que são suscetíveis a ter uma segunda infecção. Do ponto de vista da vacinação, eu ainda não acho que essas mutações conseguem escapar, por exemplo, as vacinas que nós temos disponíveis no Brasil. Entendi. Efraim? Doutor, tem uma dúvida que as pessoas têm, até eu fiquei impressionado, quando estava cobrindo Enem, que tinha muita gente, mesmo estudantes e mesmo profissionais dizendo, olha, por que eu não acredito nessa vacina porque foi descoberta tão cedo, né? Aí eu queria saber do senhor, que essa pesquisa essa pesquisa vem de uma Coronavac anterior, né? Por isso que chegou a ela tão cedo, que o pessoal disse, não, uma vacina devia demorar muito tempo, nós já chegamos tão cedo. No comparativo com outras, né? Eu queria saber do senhor com a resposta para isso, já que parece que tinha uma investigação anterior. É uma pergunta interessante. Efraim, existem várias razões por ter acelerado essa vacina. Uma é que nós estamos dentro da pandemia, existe um interesse das pessoas, afeta o mundo inteiro. Então imagina que os protocolos de investimento das indústrias farmacêuticas, de interesse dos cientistas, demoram anos para você conseguir um edital, conseguir um financiamento e conseguir iniciar as pesquisas, as primeiras pesquisas em células e animais. Tudo isso foi pulado. No entanto, nenhum dos protocolos de segurança foi pulado. O que se pulou foi investimento. Uma outra razão é que nós estamos agora em vigência, tem muitos casos, então é capaz de a gente testar rapidamente essas vacinas. Se você fosse testar uma vacina para o vírus Ebola, que vai ter um surto no leste da África daqui a um ano, no ano que vem, você tem muito tempo até lá para que você consiga fazer os testes em humanos, os testes em fase 3. Então, o que fez com que essa vacina acelerasse foi o interesse econômico, foi a disponibilidade dos cientistas de compartilharem os dados, de compartilharem as suas descobertas ao mesmo tempo, e a velocidade que nós tivemos a oportunidade de poder testar essas vacinas rapidamente. E em contrapartida com isso, ao lado disso, já existiam outras pesquisas, com esses outros coronavírus, como você citou, que a gente já sabia mais ou menos quais são as partes do vírus que poderia ser mais antigênico, que poderia causar um efeito mais forte no sistema imunológico. Dessa maneira, eles pegaram essa plataforma, esse modelo de vacina, introduziram o novo coronavírus, e por isso que conseguiu se fazer muito mais rápido. Mas teve também interesse econômico, teve também a facilidade de
tem muitos casos. E a quantidade de cientistas no mundo inteiro, pensando em todo mundo Todo reunido mundo. em torno de Todo uma mundo. uma única meta, encontrar uma vacina, né? E compartilhando as informações, todo mundo, Isso. mesmo antes das publicações, os cientistas já estavam compartilhando suas informações e todo mundo se voltou para fazer isso. No entanto, nenhum protocolo de segurança foi pulado. Portanto, a vacinação segura. Todas as Segura. vacinas são Tem seguras. muita gente que teme, e a gente até recebeu essa pergunta hoje, que terá que se vacinar todo ano, como a da gripe, por exemplo. O que você acredita que as pesquisas elas estão indicando que vai ser assim mesmo? É bem possível, é bem possível. A gente ainda não tem evidência suficiente, porque o vírus da gripe ele tem uma taxa de mutação muito alta. Certo. Então, o cientista já deixa um vírus dentro de um ovinho, lá na Fiocruz, e aí a cada ano, quando há uma mutação, eles já estão preparados para conseguir pegar esse novo vírus Certo. e vacinar as pessoas rapidamente. Mas o coronavírus ele tem uma taxa de mutação um pouquinho mais lenta até o momento, em relação à comparação ao vírus da gripe. Portanto, a gente não sabe ainda se vai ter que se vacinar todo ano. A notícia boa é que essas novas plataformas de vacina, você pode introduzir rapidamente, caso haja mutações que escapem a essas vacinas que nós temos disponíveis. E eu espero que nós teremos, mesmo que teremos que tomar todos os anos, que seja uma resposta rápida. De toda forma, a população vai criando imunidade e eu não creio que, por exemplo, a mortalidade vai ser tão alta todos os anos. Gabriel, qual é a sua pesquisa? Qual é a sua linha de pesquisa? Não, eu estudo mRNA, que é essa molécula em que essas vacinas estão sendo feitas. Por exemplo, a vacina do Canadá e Estados Unidos. Há muitos anos eu estudo essa molécula, esse tipo de pesquisa. Mas aqui no Canadá eu trabalhei diretamente na testagem e avaliação de riscos da Covid-19. Viajei para o norte, fui até o Polo Norte, para fazer a identificação dos casos, fazer o controle de risco, o inquérito epidemiológico, saber quem estava em contato próximo, quem era mais arriscado se infectar ou infectar outras pessoas, rapidamente isolar esses casos para evitar a expansão da pandemia pelo mundo. Uma experiência incrível para você, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, na sua visão, por que o Brasil explodiu tantos casos, o Brasil e os Estados Unidos, tantos casos, tanto o controle, mesmo tu tendo governadores, mesmo tendo digamos assim, um SUS atuante, tantos casos e tantas mortes? Essa pergunta é complexa de se responder, mas basicamente o Brasil subestimou a pandemia desde o início. A gente teve uma chance, que foi no tempo da pandemia, que começou na China, depois veio para a Europa, chegou nos Estados Unidos, chegou no Canadá, só depois veio para o Brasil. E o Brasil subestimou, nós não tivemos protocolo de fronteiras no início, como eu acabei de citar para vocês, como é o protocolo de fronteira do Canadá, completamente aberto a todos os países, não tem quarentena obrigatória, não tem nenhum tipo de isolamento. A África fez isolamento de fronteira antes que o Brasil, Angola fez, não foi um problema financeiro. Nós não tivemos centralização na saúde pública, o Brasil apostou nas medidas muito erradas. A pior das medidas é se aumentar o hospital, apesar de ser a medida que a gente tem que fazer, aumentar o número de leitos, essa é a última coisa a se fazer. A gente tem que evitar que as pessoas se infectem. Exato. Porque não é todo mundo que se infecta, que vai para o hospital, que vai voltar. A mortalidade ainda é muito alta. A saúde pública no Brasil, as medidas preventivas foram muito pobres, muito escassas. Nós não tivemos testagem em massa, que é para fazer a identificação rápida dos casos, isolar esses casos e evitar que outras pessoas se infectem. Nós não fizemos prevenção, nós não fizemos uma campanha educativa em larga escala pelo país, pela utilização de máscara. Muito pelo contrário, foi feito tudo ao contrário do que eu estou dizendo. Entendi. Nós não fizemos identificação rápida dos casos, não fizemos utilização de máscaras e tentamos apostar em tratamento precoce, que se provou nenhum dos tratamentos funciona, não existe um remédio que você possa tomar para que você não se infecte, nenhum remédio. E a tragédia vem daí. Maravilha. Olha, Gabriel, muito obrigada. Muito bom falar com você. Eu esqueci de dizer aqui, quando apresentei você, que essa pesquisa, esse trabalho que você faz aí, foi graças a uma bolsa da Fundação Desjardins, é isso? Da prestigiada Pierre Durand, da Universidade que é a Universidade aí do Canadá, que você venceu essa bolsa, né? Foi, eu ganhei já 4 bolsas de estudo, essa é uma das mais prestigiadas, que financia a minha pesquisa, a minha estadia no Canadá. Maravilha. Não tenho mais nenhum vínculo com as universidades brasileiras, mas pretendo voltar para Floriano, melhor lugar do mundo.
Sério? Você quer voltar para Floriano? Nossa, Floriano vai ganhar muito. Aliás, o Piauí, o Brasil vai ganhar muito. E que bom, eu não sabia que você tinha esse desejo de voltar. Meu sonho é voltar para casa, mas ainda demora um pouquinho, talvez uns 6 a 10 anos, mas eu volto para casa. Tá bom, então. Olha, muito obrigada pela participação. A gente podia ter aberto essa entrevista com um piauiense no Polo Norte, né? Eu não sabia que ele ia contar que tinha ido pesquisar até no Polo Norte. Obrigada, um bom dia para você, um bom trabalho. Bom dia. E sucesso. Eu quero deixar uma última mensagenzinha para as pessoas. Por favor. Não tenham medo da vacina, se vacinem. Se protejam, não deixem de utilizar as máscaras, utilizem as máscaras da forma correta. Nós temos a vigência de uma mutação que aumenta muito a infectividade e nós ainda não vimos o pior da pandemia. Mesmo as pessoas que se vacinarem, continuem utilizando as medidas de saúde pública, lavem sempre as mãos, não aglomerem. Por favor, não aglomerem, nós estamos no ponto crítico agora da pandemia. Obrigada, querido. Bom dia para você. 8 horas e 49 minutos. A gente segue aqui com notícias da boa. Temos algumas participações aqui. Olha, o Silva está explicando para a gente. Ele acha o seguinte, que o brasileiro não quer mudar o sistema de governo porque não quer pagar os luxos de uma família imperial, mas paga pensões aos ex-presidentes. É uma observação que ele está fazendo aqui no programa. Você, Efraim? Cíntia, nesse instante a Polícia Rodoviária Federal mandou